Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a revisão de matemática do terceiro bimestre e nesse bimestre na prova vamos ter matemática financeira, progressão aritmétrica, progressão geométrica, geometria e também estatística. Então, nessa aula aqui de revisão eu selecionei 5 exercícios para fazer, um de cada matéria, para a gente dar uma praticada para a prova, tá? Então vamos começar com geometria. Determinar pelos dois modos, o modo de segmentos congruentes e S igual a PR, o raio da circunferência inscrita em um triângulo retângulo cujos catetos medem 7 e 24. Então o que ele quer saber para começar é o raio. Então, quais são os catetos num triângulo retângulo? Então aqui, os catetos são tudo que não são a hipotenusa. A hipotenusa é esse lado aqui que a gente não sabe o que é, e os catetos aqui, 24 e 7. O 24 é esse aqui porque tem visualmente o maior tamanho. Então primeiro a gente tem que descobrir quanto é que vale esse lado, porque assim a gente pode calcular o semiperímetro e usar a primeira fórmula que ele quer que a gente utilize para descobrir o raio. Então primeiro, quanto é que vale esse raio aqui? Por Pitágoras, x ao quadrado é igual a 49 mais 24 ao quadrado. Quanto é que é 24 ao quadrado? Vou fazer aqui do lado. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, 8, 9, 8, 4. Então, 576. 576 mais 49 é 625. Então, x é 25, tá? Achamos o valor do x. Agora dá pra gente calcular já o raio usando essa fórmula aqui. S igual a P vezes R. Quanto é que o S é o quê? Seria o space, seria a área daqui. E como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então aqui, área do triângulo. Base, 24, vezes altura, que é 7, sobre 2. Né? Então a gente pode cortar esse 2 com 24, então fica a área do triângulo 12 vezes 7, que é 84. Então aqui, substituindo nessa equação, fica 84 é igual ao semiperímetro. Como é que calcula o semiperímetro? Era o princípio da fórmula de Herão, que vai cair nessa prova também. Então aqui, ó, semiperímetro seria A mais B mais C dividido por 2. Então qual seria esse semiperímetro? 24 mais 25 mais 7 dividido por 2. Então vamos lá, 24 mais 25 mais 7, tudo dividido por 2. 25 mais 24 é 49. 49 mais 7 é, aqui do lado, 6, 56. Tá? Então, dividido por 2, o que vamos ter aqui? Então, aqui, ó, 2, 4, vamos ter 28 aqui de semiperímetro. Então fica 84, 28 é igual a 28R, tá? Então aqui já podemos achar quanto é que vale o R. O R é a mesma coisa que 84 dividido por 28. R é igual a 3. Esse é o primeiro modo. Então a gente já fez a primeira parte do exercício, que é S igual a PR, descobrir por essa fórmula. Agora por segmentos congruentes. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui, nesse centrinho aqui, tum, tum, raio, 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 raio. Então aqui é 24 menos o raio, que vai passar para cá também. Aqui é 7 menos o raio. Então aqui é 7 menos o raio. Estamos usando a fórmula dos segmentos congruentes, tá? Então, ó, vou deixar essa parte reservada aqui para a gente resolver do segundo método. Então, como é que a gente vai descobrir o raio aqui agora? A gente sabe que 7 menos R mais 24 menos o R é 25. Então vai ficar menos 2R é igual a 25, menos 24 mais 7 dá quanto? Dá 31, menos 31. Então, menos 2R é igual a menos 6. R é igual a 3. Então, chegamos na resposta dos métodos dos segmentos congruentes e de S é igual a PR, tá? Esse é o primeiro exercício, vamos para o segundo. Vamos, pessoal, para o segundo exercício. Uma equipe de futebol realizou um levantamento dos pesos de seus 40 atletas e chegou à distribuição de frequência dada pela tabela a seguir o correspondente gráfico. Então ele pergunta qual que é a variância e qual que é o desvio padrão. Esse é um exercício de estatística um pouco complicadinho, não pela dificuldade, mas porque é muito longo. Então, para me ajudar aqui nas contas, eu vou estar usando uma calculadora no meu celular. Então vamos lá.
Primeiro a gente olha para essa tabela de peso aqui. É uma tabela onde mostra os pesos dos atletas e o gráfico também ilustra isso. Ou seja, primeira situação, pesos de 60 a 64. Para a gente conseguir começar a calcular a média desses pesos, que seria uma média ponderada pela frequência, porque isso nada mais nada menos significa o quê? Significa seria 62. Então, dois atletas possuem uma média de peso 62. É a frequência que essa média de pesos aparece. Então, a gente tem que fazer isso em todos eles, para saber a média dos pesos, para depois aplicar na variância. Então, vamos lá. A média de 60 e 64 é 62, que é o meio ali, tá? A média de 64 e 68 é 66. A média de 68 e 72 é 70. A média de 72 e 76, 74. A média de 76 e 80 é 78. A média de 80 e 84, 82. A média de 84 e 88, 86. Tá? Agora apliquemos a média. A média seria 62 vezes 2 mais 66 vezes 5, a média ponderada, mais 70 vezes 10, mais 74 vezes 12, mais 78 vezes 6, mais 82 vezes 3, mais 86 vezes 2. Tudo isso dividido por 40. Então, agora a gente vai para a minha amiga calculadora. Então, aqui é 62 vezes 2, mais 66 vezes 5, mais 70 vezes 10, mais 74 vezes 12, mais 78 vezes 6, mais 82 vezes 3, mais 86 vezes 2. Então, a gente tem aqui um número de 2.928 dividido por 40. Quanto que seria 2.928 dividido por 40? 73,2. Essa é a nossa média. Tá? Mas você percebe que isso que o exercício está pedindo. Ele pede a variância e o desvio padrão. Como é que a gente vai calcular isso? A variância é o seguinte, é essa média, na verdade, assim, é a média desses pesos que a gente achou, menos isso aqui, tá? Menos o que a gente acabou de achar, a média de tudo. Isso é tudo elevado ao quadrado. Isso vai ser uma das funções quadráticas da variância, tá? Para a gente vai começar o cálculo. Então, vou começar fazendo aqui desse primeiro aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, assim por diante. Então, do primeiro vai ser 62 menos 73,2 ao quadrado. Isso é um dos primeiros passos da variância. Então, vai ser que 73,2 menos 62. Seria 11,2. 11,2 ao quadrado daria, especificamente, 125,44. É a primeira, tá? Agora, a segunda, onde o peso é 66. Isso aí vai ser 66 menos 73,2 ao quadrado. Então, vamos lá. 73,2 menos 66 dá 7,2. 7,2 ao quadrado dá 51,84. A terceira, tá? Com 70. 70 menos 73,2. Isso dá 3,2. Quanto que dá 3,2 ao quadrado, pessoal? Dá 10,24. Tá? Agora, peso de 74. Seria 74 menos 73,2 ao quadrado. Quando que é 74 menos 73,2? Isso aí daria exatamente 6,2 aqui, tá? Então, vamos lá. 6,2 não, 74 menos 73,2 é 0,8. Então, 0,8 ao quadrado daria 0,64.
tá? Então os números estão começando a ficar um pouco mais legais aqui. Então, 78, vamos para a quinta agora. 78 menos 73,2. É um exercício bem cansativo. Então, continuem aqui. Então, vamos lá. 78 menos 73,2 dá 4,8. 4,8 ao quadrado dá 23,04. Tá? Agora, por a penúltima, sexto peso, que seria o 82 de média. Então, seria 82 menos 73,2 ao quadrado. Então, 82 menos 73,2 dá 8,5. 8,5 ao quadrado dá 72,25, tá? Então, ó, último pezinho, que é o sétimo, que vai ser de 86 aqui. Então, seria 86 menos 73,2 ao quadrado. Então, 86 menos 73,2 daria 12,8. 12,8 ao quadrado dá 163,84. Ok? Chegamos aqui nos todos esses pesos aqui que vão ser muito importantes para a composição da variância. E agora, como é que funciona a variância? Esses expoentes que a gente acabou de achar aqui, eles vão ser multiplicados numa outra média ponderada que vai constituir nossa variância. Ou seja, esse valor aqui de 125,44 vai ser multiplicado por 2. A gente vai ter essa mesma média aqui. Só que eu não vou escrever toda essa equação aqui porque eu não vou ter espaço na minha lousa. Então eu simplesmente vou colocar aqui na calculadora e vou passando de passo a passo para vocês. Então primeiro, 125,44 vezes 2 na frequência, mais 51,84 vezes 5, mais 10,24 vezes 10, mais 0,64 vezes, né? Vezes 12, mais 23,04 vezes 6, mais 72,25 vezes 3, mais 163,84 multiplicado por 2. Isso a gente vai ter uma variância de 1.302,83 dividido por 40, tá? Então, 1.302,83 dividido por 40 vai ter uma variância de 32,57. Então, a nossa variância aqui é 32,57. E agora, qual que é o nosso desvio padrão? Simples. Desvio padrão, dp, é a mesma coisa que a raiz da nossa variância. Então, 32,57, né, a raiz de 32,57 aqui, que seria aproximadamente 5,707. Mas eu só vou deixar 5,7. Então, temos aqui, vamos colocar 0,7, nosso desvio padrão. Então, esse aqui foi o nosso exercício de número 2. O que é importante quando você trabalha com esse tipo de exercício de variância, desvio padrão? Você tem que primeiro entender a média da frequência que a gente tem aqui, depois achar a média ponderada, total dos pesos, depois achar os fatores que vão ser importantes na variância, depois multiplicar os fatores pela frequência que eles aparecem e dividir pelo total, que é 40. Achamos a variância. E depois, desvio padrão, simplesmente a raiz matou o exercício. É um exercício um pouquinho difícil, não pela complexidade, mas pelo fato de ser trabalhoso, tá? Mas com calma vocês resolvem numa boa. Exercício 3. Então vamos lá, pessoal, para o exercício 3. Lopes é aluno do curso de artes do campus de Olinda e, entre uma aula e outra, gosta de desenhar ladrilhos triangulares conforme a figura. Seguindo o padrão, quantos triângulos pretos Lopes desenhará no 10º ladrilho? Então isso aqui é o quê?
Vamos analisar primeiro qual tipo de sequência a gente tem aqui. Então vamos começar. A sequência ficaria o seguinte, ó. Ficaria, quantos quadradinhos pretos tem nessa? 1. Nessa aqui tem 2, nessa aqui tem 4, nessa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então a sequência seria 1, 2, 4 e 8. Portanto, de um para o outro está multiplicando 2. Portanto, isso aqui é o que? Uma PG, tá? Então, essa aqui é a nossa PG. Então, a gente tem o quê? O A1, que é o 1, né? E a gente tem o valor do Q, que é 2. Então, qual que é o termo geral da PG? Termo geral da PG seria, aqui, ó, termo geral, seria o quê? A1 que multiplica Q, N menos 1. É esse. Então, a gente quer qual termo que a gente quer? O décimo. Então, o A10 aqui seria igual a A1, que é 1, vezes Q, que é 2, N menos 1. 10 menos 1, 9. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 2 à nona. Quanto é 2 à nona? A gente sabe, então, que 2 à quinta é 32. Então, vamos fazer aqui, ó, 32 vezes 2. Isso aqui é 64. 64 é 2 à sexta. 64 vezes 2. 128. 128 é 2 à sétima. Vezes 2. 256. 256 é 2 oitava. Então, 2 à sétima vai ser quanto? 512. Então, já temos aqui. Então, o A10 é igual a 512, que é a resposta do nosso problema. Eu vou ter 512 ladrilhos na 10ª vez que ele fizer esse esqueminha, tá bom? Vamos para o exercício 4. Vamos lá, pessoal, exercício 4. Descubra o valor de A1 na sequência. Então, aqui temos uma progressão aritmétrica, tá? Com esse sisteminha aqui. Por que eu selecionei esse problema? Porque esse problema teve na avaliação na prova de revisão, tá? E muitas pessoas vieram depois da prova me perguntar como é que resolvia esse. E é um problema bem interessante, que é, assim, ó, em questão de progressão aritmétrica, é um dos mais complicadinhos, então eu vou resolver aqui com vocês. Primeiro, para resolver esse sistema aqui, a gente tem que entender o que significa a 12, a 21, a 23 e a 46. Quando a gente aprendeu a progressão aritmétrica, o que a gente descobriu? A gente descobriu que é o seguinte, que o A1 e o seu seguinte vai ser o A1 mais uma razão. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá, começando. Abrindo esse sisteminha aqui, ficaria o seguinte, o que significa o A12? A12 significa A1 mais, porque é uma progressão aritmétrica, mais 11R. Já que aqui é A12, a razão do 12 vai ser uma anterior a ele. Então vai ser A1 mais 11R, mais A1 mais 20R, tá? Que é um antes do 21, tá bom? É igual a 302. A mesma coisa embaixo. A1 mais 22R mais A1 mais 45R é igual a 446, tá? É isso que a gente chegou aqui. Agora, como é que a gente resolve? Simplesmente como se fosse uma equação de x e y, né? Então, já que a gente tem A1, A1, A1 aqui, primeiro vamos agrupar os termos. Ficaria 2A1, né? Estou só somando os A1s, mais 31R é igual a 302. Embaixo a mesma coisa, 2A1 mais 22R mais 45 igual a 67R, que é igual a 446. Ok? Ok. Então agora vamos tratar como se fosse uma equação de xy, né? Então, ó, vamos multiplicar em cima por menos 1, né? Para sumir o A1, né? Depois a gente acha ele mais futuramente. Então vamos colocar aqui. Vai ficar menos 2A1 menos 31R é igual a menos 302. E a gente só copia o de baixo. 2A1 mais 67R é igual a 446. Então, sumiu aqui. Menos com mais, some. Então, como é que vai ficar aqui? 67 menos 31. 6, 3. 36R. É igual a 446 menos 302. Isso aqui dá 144. Então, a razão dessa progressão vai ser 144 dividido por 36. Como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui dá 4, né? Isso, 4. A razão é 4.
Então como é que faz para a gente achar o valor disso aqui? A gente pode jogar uma dessas aqui, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 2A1, né? Estou jogando simplesmente isso aqui, mais 31 vezes 4, que é igual a 302, ok? Então, como é que vai ficar aqui? 2A1 mais 4 dá 124 é igual a 302. Então, 2A1 é 302 menos 124. Quanto que é 302 menos 124? Isso aí dá 178. Então, A1 é igual a 178 dividido por 2, né? Vou fazer aqui do ladinho. Isso aqui dá 16, sobra 1, 89. Então, A1 é 89, tá bom? Então, é o seguinte, esse tipo de problema caiu na prova anterior. E se, por exemplo, ele perguntasse quais são os 3 primeiros termos da sequência? Então, se ele perguntasse isso, a gente teria assim, com base no que a gente sabe que o A1 é 89, e a gente sabe que a razão é 4, a gente faria a progressão. Qual que seria o A2? Seria o A1 mais o R. Então seria 89 mais 4. E vai seguindo. O A2 seria 2 vezes o R, então seria o A1 mais 2R. Então seria o 89 mais 8 nesse caso aqui para achar o A3. E vai seguindo na sequência, tá bom? Mas a base do problema é esse aqui. E se fosse uma progressão geométrica? O que muda seria simplesmente que seria A1 mais Q elevado a alguma coisa, tá? Se fosse aqui uma progressão geométrica com A12 e A21 igual a 302, por exemplo, seria A1 vezes Q a décima, né, nesse caso aqui. E seguiria assim, só que em vez disso envolveria uma conta um pouquinho mais complicada com multiplicação, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Bora para o último exercício agora. Vamos lá para o exercício 5. Roberto fez um investimento de um capital C reais a juros compostos de 10% ao mês, que lhe gerou em 3 meses um montante de R$ 66.550. O valor em reais do capital C investido por Roberto é igual a... Ok, então primeiro, isso aqui é um exercício de juros compostos. Juros compostos, qual que é a fórmula que envolve montantes de juros compostos? Então, ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa, que é o I, que é representada por I, elevado ao tempo, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? O nosso montante é de 66.550, que é igual ao nosso capital, que é o que a gente quer descobrir, 1 mais 10%, que é a taxa, elevado a 3, que são os 3 meses que ele recebeu esse montante. Então, ó, 66.550, portanto, vai ficar capital que multiplica 1 mais 0,1. Por que 0,1? Porque 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Então, ó, fazendo essa divisão, ficaria 1, 2, ó, 0,1, ok? Então ficaria o seguinte, 66.550 é igual a capital que multiplica 1,1 elevado ao cubo. 1,1 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1,331. Então fica 1,331 é igual a 66.550. Então, nosso capital vai ser 66.500. Tá? Isso vai ser a mesma coisa que 50 mil. Tá? Então, o nosso capital, que é a resposta ao nosso problema, né? Vai ser 50 mil. Ok? Bom, pessoal, a gente vai acabar o vídeo por aqui, viu? Obrigado a todos que assistiram. E se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários. Se tiverem algumas dicas de como eu posso aprimorar meus vídeos também. E qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aqui que eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigado, deem like no vídeo, compartilhem com todo mundo e valeu!